Paulo. O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje os interrogatórios dos réus do chamado Núcleo Central, aspas, do que é intitulado na denúncia um plano de golpe, elaborado em 2022. Por mais de 2 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Luciana Amaral acompanhou os depoimentos, traz as últimas informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW nesta noite de terça-feira. E olha, realmente, então, foi a primeira vez que Jair Bolsonaro ficou frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes dentro deste inquérito da trama golpista. E como você bem disse, William, realmente Bolsonaro adotou um tom bem sereno, não muito com o que a gente tem acostumado a ver nesses últimos tempos. Ele não se exaltou, ele não confrontou o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu desculpas por excessos e até buscou dar ali um tom de descontração. Em determinado momento, ele chegou a convidar Moraes a ser o vice dele em 2026. Claro que tudo ali numa tentativa de brincadeira, mas que acabou fazendo todo mundo rir, todo mundo que estava presente ali na primeira turma do STF. Lembrando que Bolsonaro está inelegível, mas ele se coloca como candidato à presidência para 2026. E esse tom do Bolsonaro, ele foi elogiado por correligionários dentro do PL, dentro do Partido Liberal, avaliam que ele fez bem sim em tentar colocar certa leveza ou naturalidade ali no depoimento. Agora, avaliam que isso não deve mudar em nada o resultado final do julgamento, que para oposição, para os membros do PL, Bolsonaro deve ser sim, então, condenado pela suposta trama golpista. É isso que eles acham que vai acontecer. Já na oposição, tem uma avaliação de que o Moraes foi inteligente em se mostrar ponderado, até a esboçar ali alguns sorrisos e ser paciente em determinados momentos na condução de todos esses depoimentos. Já pelo lado dos governistas, existe uma avaliação de que tudo seguiu o script esperado, de que realmente não teve maiores surpresas ou então reviravoltas que possam mudar ali o encaminhamento jurídico da situação até o momento. Então, o Bolsonaro, ele foi quem falou no início da tarde, mas também outras 5 pessoas foram ouvidas. Pela manhã foram ouvidos o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, também Anderson Torres, ele que foi ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do DF, general Augusto Heleno, também o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Todos negaram qualquer envolvimento, qualquer participação na suposta trama golpista. E só para complementar, porque um dos depoimentos mais esperados foi o de Walter Braga Neto, ele que está preso desde dezembro, foi o único ouvido por videoconferência justamente por estar preso, e ele disse que jamais ordenou algum ataque aos chefes militares, negou ter dado dinheiro ao Mauro Cid para bancar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Então, com esses depoimentos, está encerrada essa fase dos interrogatórios desse núcleo central, que é tido como núcleo central da trama golpista. Volto contigo no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Nós separamos alguns momentos que consideramos importantes para que você tome conhecimento de como Bolsonaro se colocou ao ser interrogado pelo juiz Alexandre de Moraes. Confira. Qual era, concretamente, o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado
para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o ministro, então ministro da Defesa e os comandantes militares? Conforme falou o general Freire Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins. O senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria, nessa reunião do dia 7, mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então o ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tem o cabeçalho, nem o fecho ali. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse sido feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente.